Então vamos lá, começando a nossa exposição sobre o meu livro. E hoje eu vou falar sobre o meu livro, né, Escrevi uma Carta para Deus. Né? É um dos meus livros, né, da Mensagem da Mãe Terra, né, que veio, e eu estou englobando dentro dos vídeos os 3 livros, né? Então, este é um deles. Então, toda vez que eu vou falar, eu vou explicar, né, qual livro é, porque na realidade ele está à venda também na Clube dos Autores. Aí, se vocês quiserem adquirir também, para poder ajudar, né? E o sininho, não é? Que é bom vocês se inscrever também, para que assim a gente possa ter esse cantinho para a gente falar um pouquinho sobre a Mãe Terra, né? Sobre o autoconhecimento, porque aqui são os autoconhecimentos que eu vim recebendo no dia a dia durante a minha caminhada para essa auto-melhora, né? Porque eu vivia muito depressiva, doente, então eu escrevi uma carta para Deus, né? E ele veio responder, ele respondeu e veio dizendo para mim que ele poderia me ajudar se eu fizesse a minha parte. Então, a minha parte é escrever. Escrever e aprender a fazer perguntas também do sofrimento que eu estava passando, né? Então, eu vim escrevendo e ele veio respondendo, escrevendo e respondendo, e eu montei esse livro, né? Então, esse livro são as experiências que passei para poder melhorar da depressão e caminhos fechados, enfim, desse outro lado da doença, da dor, não é? E é onde ele veio mostrando o que nos deixa tudo travado, não é? Porque nós somos treinados a ser bastante negativos, não é? É a nossa educação, mas só que chega uma hora que o nosso corpo não aguenta. De tanto gravar as coisas do nosso dia a dia, raiva, ódio, tristeza, mágoa, não é? E a gente vai arquivando nessa nossa memória do corpo, ou da mente também, aí chega uma hora que não aguenta e começa a estourar para fora, que é a depressão, que é a dor, a doença, o sofrimento, que nada mais é que o corpo já saturou, né? Aí nasce a dor, doença, sofrimento, porque a gente não limpa, né? Não purifica. Temos o nariz aqui, temos o ar, temos o verde, né? Tem o vento, tem o sol, tem a natureza, para a gente começar a purificar, limpar, caminhar, né? E não ficar só preso na frente de uma televisão, assistindo isso, aquilo, e a gente vai ouvindo tantas coisas negativas e a gente não percebe, né? Em casa também, na família, que tem esses hábitos negativos, e a gente vai revestindo das coisas negativas que não vale a pena. Mas, infelizmente, é isso que ocorre com a maioria do ser humano, né? Desde criança a gente vai guardando aquilo que a gente aprende, né? Que são as crenças, os paradigmas. Aí chega uma hora que o corpo já não aguenta mais porque a gente não muda. A gente sempre faz as mesmas coisas, vira um hábito, um piloto automático, né? Fica no piloto automático. Aí vem a dor e o sofrimento. Então, isso é uma dica para vocês, né? E hoje eu vou ler o tópico do livro, Ação das Forças Superiores. Então, foi essa ação, né, deles para poder me ajudar. Então, aqui eu vou ler. Então, tá aqui. Você percebeu que são forças superiores que vieram até aqui para tirar você desse marasmo de seu passado. Agora, aí eu respondi. Agora eu começo a perceber que as coisas estão ficando mais claras, né? E a cada momento que passa. Então, conforme eu ia desabafando, escrevendo, falando, né? Estava tão apegado nas coisas que não tenho percebido a vida real e minhas obrigações do dia a dia. Aí eu dormi e ficar enfiada dentro de casa. Entrei numa escura ilusão da vida, não enxergando mais nada. Agora, com a ajuda da natureza que tem vindo ao meu encontro, trazendo as brechas de luz, começo ao pouco clarear os olhos e os sentidos. Então, é onde eu vim, né? Com essa ajuda, com esse livro que eu estou lendo, passo a passo,
veio abrindo essa percepção que estava toda escura com a depressão até então, porque era o mundo que eu vivia. Aí ele diz aqui: qual é a vantagem a você esconder de si próprio e ficar encapuzada dentro de ti? Primeiro descreva a sua infância. Então, dentro do que eu vivi, então ele pede para mim descrever, trazer para fora aquilo que eu vivi, para que eu pudesse perceber aonde eu tinha angariado todas essas coisas negativas. Então aqui, nasci numa família descendente de japoneses. Meu pai era japonês e minha mãe já nasceu aqui no Brasil. Meu pai descendia de uma família muito abastada do Japão. Minha mãe de uma família de lavradores. Eles se encontraram aqui e se casaram por Miai. Miai é o costume japonês no qual, quando a mulher é filha única, que se casa, o marido vem morar em sua casa. Foi assim que começou a grande discórdia entre minha avó e meu pai, que não se suportavam. A briga era tão grande que meu pai se escondia dentro do mato para não ter que conviver com ela na casa. Meu pai não gostava muito de trabalhar, só via defeito nos outros. Vivia o dia inteiro falando mal dos outros e não conseguia progredir na vida. Como todo sofrimento de deixar a filha única, minha avó foi embora morar com seus irmãos em Fukuoka, uma cidade que fica perto de Tóquio. Tudo é uma tradição que vem perdurando até hoje, onde as mulheres é inferior aos homens. Hoje começo a aprender uma nova visão. Jamais sou ou serei aquilo que sempre tenho ouvido de meu pai e do meio, por eu estar impregnada desses conceitos de inferioridade. Aprendo também que a vida nos trata como você se trata. Vejo que fazemos a mesma coisa com a gente. Por estarmos impregnados dessas crenças, já nem percebemos o que podemos mudar e tudo isso. E não tem fim. Somente terá fim quando a pessoa resolver tirar esses conceitos arcaicos e começar a reprogramar sua mente para poder ser feliz. Ser feliz é ficar livre dos lixos do passado, que não fazem bem ao ser humano. O ser humano aqui na Terra se constrói para o bem, para aprender a se construir no bem. Nada mais justo do que a prática. A humanidade passa por tantas discórdias, tanto medo, pois não entende que a própria busca do ser encarnado é limpar as impurezas que colocamos em nosso sentimento no decorrer da existência, até chegar a um dia em que já não cabe mais dentro do ser essas coisas negativas. Neste momento, tudo isso vem se reverter em doenças psicossomáticas e dificuldade em todos os setores da vida. O ser real é aquele que não se abate por qualquer que sejam as dificuldades que a vida apresenta. O ser forte já sabe se defender das intempéries da vida por ter se fortalecido com as tempestades cotidianas. Todos nós temos a capacidade de ser realmente o que somos. Estamos aqui para ser o ser real, sem máscaras e mentira, a imagem e a semelhança de Deus. Muitas vezes mentimos para nós mesmos, para não ir em busca de nosso próprio tesouro que está adormecido dentro de nós. Sou uma grande luz do universo. Cada ser está aqui para iluminar um espaço do planeta que é seu próprio lar. Quando conseguimos iluminar esse espaço, podemos aos poucos ir iluminando mais o nosso redor. Sou seu anjo. Então, essa é a mensagem desse livro. Escrevi uma carta para Deus, não é? Que é os ensinamentos que venho recebendo, né? Quanto mais eu vou falando, eu vou também assimilando essa maneira de ver a vida diante de um passado
cheio de recalques, de medo, não é? Que a maioria de nós, né? Que são os traumas. Só que a gente não precisa ficar parado, né? Porque, na realidade, a doença fez com que eu parasse, ficasse olhando todo mundo ir para frente, ficava lá. Então, é preciso que cada um de nós comece a estudar mais, pesquisar sobre aquilo que nós tanto ouvimos do passado, né? E muitas vezes são crenças que os nossos próprios pais vão ensinando para a gente, né? A maneira que ela vê a vida, então ela vai passando para os filhos. E quando vê os filhos, acata tudo aquilo como que é? E vai fazendo aquilo que não funciona na nossa vida, porque cada um é individual, né? E dentro dessa individualidade nós precisamos colocar aquilo que a intuição ajuda, que o nosso anjo da guarda ajuda também. Só que a gente não foi treinado a conectar com essa força positiva, que é o anjo, e assim ficamos perdidos anos e anos, como eu fiquei, né? Tanto sofrimento, como eu sofri tanto também, só que a gente pode reformular todo esse passado com uma maneira nova de pensar, agir, falar, né? Tirando esses hábitos, os costumes de ficar na frente de uma televisão, principalmente agora, nesse momento do Covid, não é? Que fica o dia inteiro falando sobre negativo, e também as novelas que colocam, ensinam tantas coisas negativas para a gente, né? Então a gente tirar esse costume de fazer fofoca, maldade, de ficar tomando conta da vida dos outros, né? Da política, enfim. Então essas coisas que vai nos escurecendo. E aonde a era da depressão é isso. A gente aprendeu a depreciar as pessoas, tudo em nossa volta, aí chega uma hora que nós temos essa mania, né, de reclamar. O importante é a gente aprender a mudar a gente mesmo. E deixar os outros ser o que é, porque cada um está fazendo o seu melhor. Se o político entrou lá é porque nós colocamos ele lá, né? Agora, porque as coisas estão negativas, a gente começa a meter o pau. Não adianta, não é? Precisa orar mais e dar como uma força positiva para que a pessoa possa crescer, né? Multiplicar e ajudar o nosso país, né? Então, aos pouquinhos, quem precisa começar a trazer essa sabedoria e essa compreensão é a gente mesmo. Não dá para esperar dos outros, porque os outros foi construído de acordo com o que viveu, né, no meio da família, sociedade, enfim, e está sendo aquilo que é e o que dá para ser. E nós também, não é? Então a gente reconhecer isso e dar todo o apoio para a gente. E não ficar triste, magoada, porque alguém falou, pensou, agiu assim. E a gente vai reforçando essa visão no bem, né? Na visão no bem, no amor, na paz, no entendimento, na compreensão, falando para a gente mesmo essas palavras, para que a gente se incuta no subconsciente e crie uma nova maneira de pensar e agir e falar, porque enquanto a gente foi vestindo essa maneira de pensar e agir e falar e foi deixando e programando dentro desse negativo, vários e vários anos, se torna um hábito e fica preso no nosso piloto automático, e quando a gente quer mudar não é tão simples. E é onde a mudança não dá para fazer de uma hora para outra, né? Então, aos pouquinhos, a gente precisa reconhecer que nós que fazemos a dor, a doença, o sofrimento, como eu fiz, né? E hoje eu venho aprendendo com os próprios anjos, né? Porque não tem como a gente aprender depois que a gente fica assim. Às vezes você vai buscar ajuda e as pessoas te taxam como louco, maluco, porque tá falando alguma coisa diferente, não é? E também a gente também precisa aceitar que é assim. Não adianta eu reclamar, porque simplesmente é assim. As pessoas vão interpretar diante da sua visão, diante do seu mundo que aprendeu, de acordo com o que sabe, né? Então eu venho entendendo isso aí, já descartando toda essa minha mania de ficar triste, desabafar, escrever, sempre fiz, vocês vão ler no meu livro. Tem algumas coisas que eu fico desabafando, que aconteceu, tudo, sabe? Mas também foi bom, né? Porque assim o mestre vem me ensinando como sair dessa carapuça do mundo que a gente vestiu e não sabia sair mais. E se não nem tentar sair, ficar, aí a gente acaba perdendo o corpo, né? Porque a gente fica doente, né? Não consegue limpar.
Então, bem, esses ensinamentos que ele traz hoje, nesse momento, é que a gente precisa sair mais, né? Como agora não pode sair, né? Aquela coisa toda, mas você pode colocar uma máscara e sair perto de casa para poder respirar, para poder fazer um exercício físico, né? Observar as árvores, tomar um sol, né? Porque assim a gente vai nos autopurificando, limpando, né? E tirando. Como que é? Quando a gente não fica preso dentro das coisas negativas, essas forças inferiores que a gente criou, ele não vai, como que é? Ele não vai ficar sugando a nossa energia, não é? Agora, quando a gente não sai nem de casa para limpar, fica aí, só dorme, acorda e fica só reclamando, fica comendo um monte de coisa que às vezes não, né, industrializado tudo, e fica preso dentro dessa doença, né, do século, que é a depressão, enfim. Então é isso que eu venho trazendo nessa tarde, né, nesse momento, para que a gente possa ir revertendo esse quadro que cada um entrou, né? Ninguém é culpado, nem governo, prefeito, nem Deus, ninguém, sabe? O Deus pode te ajudar, como ele vem me ajudando, né? De passo a passo, pedindo que eu converse com o meu anjo, né? E todos nós temos um anjo. Se a gente for treinando, chega uma hora que você pode conversar sempre. E a intuição vem te trazendo aquilo que precisa. Como meus livros é tudo através da intuição, né? Então eu convido que vocês entrem nessa visão, né? Do treino, dessa parte interior que existe, né, do paralelo que nós não vemos, mas ele está em volta de nós. E se nós não sabermos lidar, infelizmente, ele é carregado pelas forças tanto superiores, como nesse texto, né, que veio me ajudar, e como as forças inferiores também, né? Então essas duas forças sempre estará, por fazer parte, né, do universo. A sombra e luz, né? O mundo paralelo negativo e positivo, ele está aqui para poder nos ajudar a elevar, né? Se ter só um lado, não tem como a gente entender como funciona a lei, né? Então, é isso que o mestre vem me ensinando para que eu possa passar para vocês, né? Então, sempre passa para frente, né? Então, eu venho passando, tá bom? Então, eu agradeço quem puder ouvir, quem for ouvir, né? E se puder, vai lá e dá um like, inscreva no canal. Se puder também adquirir o livro, né? Está no clube dos autores, né? E agradeço. Muito obrigada. E até a próxima.